O Brasil é um dos países do mundo que proporcionalmente tem os maiores números de mortes em trânsito. Já se fala hoje em 60 mil pessoas por ano. Um estudo no Rio Grande do Sul chegou a falar em 80 mil pessoas mortas por ano. E com a preocupação por esse assunto, um grupo de colegas se reuniu e criou uma empresa. Isso foi em 1996, já são 17 anos, que é a Tecnodata, uma empresa especializada em levar para as crianças, para os jovens, uma visão sobre a segurança no trânsito, um trabalho junto a escolas, junto a prefeituras e um projeto que deu certo, hoje está em todo o Brasil. Conversa conosco aqui um dos diretores, que é o Celso Mariano. Ele é diretor da Tecnodata Educacional. Celso, vamos relembrar, como é que surgiu para vocês a visão como negócio de um trabalho tão importante que é a conscientização para o trânsito? Surgiu quando 4 amigos, como você falou, se juntaram e resolveram fazer da sua indignação com o estado de coisas, principalmente os assuntos ligados à tecnologia e à educação, nos motivaram a olhar para desejar um Brasil um pouco melhor e ousamos, nos sentir na condição de fazer diferença, de fazer algo que fosse realmente útil. Nós começamos fazendo um manual em vídeo de telefone celular. Imagine, Vili, que em 1996, a cidade de São Paulo, por exemplo, tinha 1 milhão de pessoas na fila da Telesp celular, aguardando uma linha. E tinha alguns malucos, como eu, que chegaram a comprar o aparelho antes das linhas estarem disponíveis. E nós vimos, olhando para esse novo recurso, que já chegou num ritmo avassalador, no desejo de consumo, ao lado de equipamentos que já estavam no lar dos brasileiros, mas também muito mal utilizados, como o forno de micro-ondas, o videocassete, os próprios automóveis, muito mal utilizados, causando uma frustração para quem fabricou, quem dá assistência técnica e quem vende serviços relacionados a esses produtos, é o caso da telefonia, causando uma grande frustração porque as pessoas não conseguiam aprender a usar. Então nós fizemos uma produção audiovisual com computação gráfica e coisas que não eram nada comuns na época. Ousamos colocar isso no mercado e tivemos um grande sucesso técnico e um grande fracasso comercial. Mas era a simplificação, a ideia era a simplificação do manual que geralmente ninguém lê. Isso mesmo. Como o brasileiro não lê nem revista que é ilustrada, quanto mais um manual técnico que, por sua vez, ou é escrito por um engenheiro, que daí ficou limitado no jargão técnico e no receio da crítica dos seus pares, ou por um publicitário que muitas vezes tem muita eficiência para fazer você sentir bem por ter comprado aquele produto, aquele serviço, mas para educar ninguém estava fazendo. E nós achávamos que poderíamos fazer. Não tivemos sucesso comercial nessa linha de manuais, porque estávamos adiantados no tempo. Imagine que eu estive conversando com o diretor de marketing da Motorola, isso lá em meados de 1997, e ele disse, o vídeo que vocês fizeram é espetacular, é melhor do que a produção americana. E eu pensei, estamos ricos, vamos vender aos montes. Mas eu não posso te comprar, ele explicou, porque eles já tinham a produção dos próximos 2 anos encomendada, navios trazendo containers cheios da China. Mas eu vou te indicar para os distribuidores para a América Latina, eram 2. Eles me disseram a mesma coisa, inclusive com um agravante. Qualquer mensagem audiovisual na época dependia ou de televisão, broadcasting, ou de fita VHS, que era maior do que o aparelho e que não cabia nas embalagens. E aí eu fui descendo a pirâmide. Fui para os atacadistas, que disseram a mesma coisa. Quando cheguei na lojinha da esquina, o proprietário da loja que vendia aparelhos e acessórios, isso aqui é muito bom, mas vai virar despesa para mim, porque vai virar o brinde que eu vou ter que dar em desconto, junto com a venda do aparelho. Mas foi um aprendizado fantástico, porque foi um exercício que nos deu musculatura de lidar com o audiovisual em favor da educação. E onde vocês descobriram que levaria a empresa adiante? Como é que veio? Foi no momento em que nós vimos que não dava para continuar fazendo exatamente aquilo. Nós começamos a prestar serviço para várias empresas e indústrias que precisavam replicar com soluções educacionais, treinamento, conhecimento técnico para os seus processos de produção, mas era algo que nós não nos sentíamos limitados, era só prestação de serviço. E aí nós fizemos eu acho que toda empresa passa por isso, nós reavaliamos os nossos objetivos, porque mesmo que a gente se juntou e está nesse esforço. E aí veio à tona
as 4 áreas que até hoje fazem parte da nossa empresa, essa história aí de sucesso que a gente tem. O assunto, a linha mestra é a prevenção. Então nós pensamos em trânsito, que já era um problema na época, né, que nós tínhamos sensibilidade para perceber isso, segurança no trabalho, saúde, promoção à saúde e meio ambiente, com algumas particularidades. Saúde não se trata de uma medicina melhor, com mais recursos para curar a doença. Se trata de qual é o padrão saudável, né? Então se trata de melhor alimentação, de exercícios físicos, de encarar a vida de uma forma mais harmônica, conforme os preceitos da natureza. E aí as minhas origens como engenheiro agrônomo falaram bastante alto. Mas nós estávamos em 1997, no ano em que foi aprovado o Código de Trânsito Brasileiro, que foi um degrau, um salto quântico em relação ao Código Nacional de Trânsito que existia até então. E trouxe novidades como a tipificação de crime para determinadas atitudes erradas no trânsito, a exigência de um curso teórico no processo de fornecimento da autorização para o cidadão dirigir. Ora, no embalo em que estávamos e no anseio de fazer algo de utilidade pública, nós fizemos uma versão em vídeo para o leigo do Código de Trânsito Brasileiro. E o sucesso foi imediato, porque as autoescolas que então estavam virando CFCs, Centro de Formação de Condutores, estavam se vendo numa contingência complicada. Eles tinham um instrutor que só estava preparado para a parte prática e, de um momento para o outro, a partir de janeiro de 98, quando entraria em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, eles teriam que ter uma configuração de escolas. Inclusive, havia exigência na época para que os instrutores tivessem uma formação na área da educação. Várias dessas coisas, infelizmente, foram se diluindo e não se cumpriram. Mas nós ouvimos, hoje é interessante falar disso, desculpe a grosseira falta de modéstia, mas muita gente que está nessa área desde então nos falou por várias vezes, esse foi um grande estímulo para nós, se não fosse os produtos que vocês fizeram, talvez tivesse regredido a exigência do curso teórico, porque simplesmente não havia ferramental didático adequado para esse curso teórico, que existe até hoje, ainda bem. Imagine se não fosse isso, né? Um trânsito tão violento, com os números que você falou logo aí no início, que nos deixam extremamente preocupados. A omissão principal do poder público, dos governos todos, é com relação à conscientização. Ou o material é ruim, ou inexistente, ou você não tem campanha, ou tem campanha ocasional, mas não é um assunto levado a sério no Brasil. E nós sabemos que isso é fundamental em qualquer política de redução de acidente de trânsito. Aí está um passo fundamental. O que é que falta? Você acha que o poder público não consegue entender a importância da conscientização, da utilização dos meios de comunicação ou dos recursos audiovisuais, escolas? Você sabe, Vili, eu tive uma experiência na área pública. No ano de 2012, tive que tirar férias da Tecnodata e assumi, me orgulho muito disso, foi uma experiência fantástica para mim, a diretoria de educação da CETRAN, que então estava nascendo, né? A Diretran não podia mais atuar, foi criada a Secretaria de Trânsito em Curitiba, eu fui convidado pelo então secretário de Trânsito Marcelo Araújo, e foi um desafio em que eu testei todos os meus conceitos, todas as minhas crenças, e eu tinha, de um lado, todo esse histórico, já com 15 anos de Tecnodata, e estava sob minha responsabilidade fazer com que a educação de trânsito, num órgão de trânsito do município, super importante, né, no Brasil, no mundo inteiro, Curitiba tem projeção internacional, que fizesse algo de consistente. E eu pude sentir na carne o que eu vou te contar agora. A melhor solução para a educação de trânsito em Curitiba eu tinha na minha empresa. Então foi um drama muito grande para mim, porque eu simplesmente, por questões jurídicas, limitações da regra do jogo e questões éticas, obviamente eu não poderia ser um fornecedor da prefeitura enquanto estivesse lá prestando serviço, né? Eu encarei isso como uma prestação de serviço cidadã. Mas eu não conseguiria ter feito, de qualquer forma, alguma coisa, porque não havia orçamento. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, eu conheço como fornecedor de órgãos públicos e tive a oportunidade, ela é pequena, não que a CETRAN seja pequena, é pequena no contexto do Brasil, mas ela foi muito significativa por ser Curitiba e me deu essa percepção que eu tenho hoje, que não é exatamente que faltem pessoas competentes nos órgãos públicos ou que falte essa
essa visão madura. A máquina pública, infelizmente, não foi feita para funcionar nesse nível. Educação de trânsito no Brasil ainda depende da existência de uma empresa como a nossa. É lamentável pelo lado, assim, pensando no país, porque o Estado deveria estar provendo isso de forma muito mais eficaz. É claro que eu tendo a oportunidade de fazer isso como iniciativa privada, e aí vai boa parte da nossa visão, a iniciativa privada cumpre um papel social fundamental. É a iniciativa privada que dá emprego para milhões de famílias, para milhões de cidadãos no Brasil. Lá na Tecnodata nós temos quase 50 famílias que dependem dessa nossa atividade. Eu adoraria estar trabalhando com temas como prevenção ao uso de drogas, dengue, que são assuntos que a gente trabalha lá, trânsito, meio ambiente, segurança no trabalho, num outro nível. Encontrar um mercado mais maduro, mas nós encontramos deficiências extremamente básicas em áreas que, sim, o Estado deveria estar atendendo melhor, como é o caso do trânsito. Nós já continuamos conversando aqui com o Celso Mariano, que é diretor da Tecnodata Educacional, está falando aqui do trabalho que realiza como empresa, a Tecnodata, para trazer a conscientização sobre a segurança no trânsito. Já voltamos.